Fala galera, TV Vasco Show aqui, sem enrolação, vamos a mais notícias do Vascão. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Vasco quer contratar zagueiro Xerife para tomar conta da zaga e o nome escolhido é de Balbuena. O Vasco quer ter um 2025 bem melhor que os anos anteriores, e quer brigar por títulos e pela vaga na Libertadores da América. O elenco tem grandes jogadores como Léo Jardim, Coutinho, Vegetti, Payet, Piton. Mas precisa de mais reforços para ter um elenco equilibrado e a zaga que foi o ponto fraco na temporada passada, será totalmente reformulada. No momento a força-tarefa é para contratar o zagueirão Balbuena e isto pode acontecer a qualquer momento. Propostas já foram feitas e a diretoria do Vasco aguarda a resposta final do jogador. O Vasco tenta fazer um pré-contrato e uma repatriação com Balbuena de forma antecipada para que ele venha ao clube já no começo da temporada. O jogador, que é pretendido pelo Cruz Maltino, tem contrato com o Dinamo Moscou até o meio do ano. A torcida do Vascão quer essa vinda, com isso, os seguintes comentários envolvendo o jogador já estão bombando na web vascaína. Ele é aquele famoso xerifão, chega para ser titular, tem que ser contratado. O cara já brilhou aqui no futebol brasileiro, acredito que seja uma contratação acertada. A negociação está complicada, porém acredito nessa vinda. O Vasco entende que ainda é preciso um zagueiro que chegue a São Januário com status de titular. A direção busca um defensor experiente, que resolva a carência do clube no setor, que dura algumas temporadas. O alvo neste perfil é Balbuena. A negociação por Balbuena está em andamento, e ele é prioridade neste momento. O clube tenta a contratação do paraguaio junto ao Dinamo de Moscou, da Rússia. O zagueiro foi campeão brasileiro com Fábio Carille, novo técnico do clube. Maurício Lemos foi alvo do Vasco no meio da temporada e voltou à pauta da direção no início de 2025. O objetivo é ter a liberação do jogador que perdeu espaço no Atlético Mineiro. Ambos preenchem requisitos que agradam à diretoria, zagueiros experientes e com carreira no futebol brasileiro. O Vasco também procurou o zagueiro Pedro Henrique, do Bragantino, mas o GE apurou com fontes ligadas ao time da Red Bull que o clube não tem interesse em negociar o defensor. O clube não descarta a possibilidade de contratar dois zagueiros, além de Lucas Freitas e Lucas Oliveira já acertados. A ideia principal é trazer um com status de titular absoluto. Se for possível, outro para brigar por titularidade. Por isso as conversas com Balbuena e Maurício Lemos ocorrem de maneira simultânea. O treinador Fábio Carille é conhecido por montar bons sistemas defensivos, e este será um ponto focal do início do trabalho do novo técnico do Vasco. Carille preenchia dois dos principais perfis que a diretoria busca no mercado, um treinador com experiência no futebol brasileiro e com estabilidade em clubes. O Vasco entendia que não podia apostar em figuras que conhecessem pouco o futebol no Brasil. Na visão do departamento de futebol, o técnico também traz um equilíbrio defensivo para suas equipes, uma das principais deficiências do Vasco nos últimos anos. No Brasileirão de 2024, o time teve a quarta pior defesa da competição. Na temporada passada, os zagueiros com mais partidas pelo Vasco foram Léo, 49 jogos, e Maicon, 39 jogos, que deixam o clube em 2025. Léo já foi anunciado como reforço do Atlético Paranaense, enquanto Maicon tem acerto encaminhado com o Coritiba por empréstimo. Rojas também deixou o clube no fim de 2024, e Capasso não faz parte dos planos para a temporada. O Vasco deseja vender o zagueiro argentino. Desta forma, o único zagueiro restante é João Vitor, que terminou a temporada passada como titular. Por isso, o clube foi ao mercado em dezembro e tem acerto encaminhado com dois zagueiros, Lucas Oliveira, ex-Cruzeiro, e Lucas Freitas, ex-Juventude. Oliveira é jogador de confiança de Pedrinho e Felipe, que o conhecem desde o Tigres do Rio de Janeiro, quando trabalharam com o atleta. Os dois defensores chegam a São Januário de graça. O Vasco usará Lincoln e Luiz Gustavo no Campeonato Carioca para testar os jovens jogadores. A competição servirá como laboratório para o restante da temporada no profissional. Quem se destacar deve ser integrado ao time principal ao longo da temporada. Com poucos recursos financeiros, Vasco vai reforçando o elenco com negociações feitas com cautela. A diretoria vascaína assinou acordos com Lucas Freitas, Tite e Daniel Fusato, e em breve vai fechar com Lucas Oliveira, zagueiro do Cruzeiro. Desses, 3 foram, ou estão sendo, contratados por meio de uma alternativa que o clube encontrou para compensar o baixo poder aquisitivo, a divisão de direitos econômicos. Os 4 reforços chegarão sem custos ao Vasco, ou seja, o clube carioca não pagou indenização aos ex-times. Nos casos de Lucas Freitas, Fusato e Lucas Oliveira,
um pedaço dos direitos econômicos seguirá nas mãos de Palmeiras, Eibar e Cruzeiro, respectivamente. Item Lucas Freitas, Vasco e Palmeiras ficarão com 50% dos direitos cada. Item Daniel Fusato, 75% dos direitos serão do Vasco e 25% do Eibar. Item Lucas Oliveira, Vasco inicialmente fica com 70% e o Cruzeiro com 30%. Tite é o único dos reforços até o momento que terá 100% dos direitos adquiridos pelo Vasco. O volante, que não renovou no Botafogo, estava livre no mercado. Diferente dele, os outros jogadores ainda tinham contrato com seus clubes. Lucas Freitas e Lucas Oliveira tinham vínculo até dezembro de 2025 e Fusato até junho de 2026. No caso de Lucas Oliveira, o negócio foi interessante para o Cruzeiro porque o zagueiro não estava nos planos da comissão técnica de Fernando Diniz, e o clube, dessa forma, não precisará arcar com os custos de mais um ano de contrato. Lucas Freitas e Fusato foram situações similares. O zagueiro não seria aproveitado no Palmeiras depois de ser emprestado ao Juventude em 2024, e o goleiro alternou entre titular e reserva da meta do Eibar na atual temporada. Todos eles ainda são aguardados no Rio de Janeiro para se apresentarem no CT Moacir Barbosa e realizar os exames médicos. Só depois dessa etapa é que o Vasco deve anunciá-los. O clube ainda não oficializou nenhuma contratação. O elenco principal do Vasco se reapresenta na próxima segunda-feira, dia 6, para dar início à pré-temporada. Criciúma anuncia a contratação de meio-campo revelado pelo Vasco. Jogador revelado pelo Vasco atuou a última temporada pelo Goiás antes de ser contratado pelo Criciúma. O Criciúma anunciou na última sexta-feira, 4, a contratação do meio-campo Juninho, que foi revelado pelo Vasco. Além dele, outros 3 jogadores foram divulgados pelo Tigre. Alexandre de Almeida Silva Júnior, 23 anos, é conhecido como Juninho e nasceu em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Além da passagem nas categorias de base, o meia fez o seu primeiro jogo como profissional pelo Gigante da Colina. Após um período de altos e baixos, Juninho foi emprestado para o Orlando City, dos Estados Unidos, mas não ficou e se transferiu para o Goiás, em 2024, após o fim de contrato com o Vasco. Na ocasião, jogou em 44 partidas, marcou 5 gols e deu 2 assistências. Além do jogador revelado pelo Vasco, o Criciúma anunciou a contratação do volante Everton Morelli, que vem de empréstimo do Maringá, do meia Matheus Trindade e do atacante Thalisson, que foi emprestado pelo RB Bragantino. Vasco empata com o 15 de Piracicaba na estreia na Copinha. O Vasco empatou com o 15 de Piracicaba por 1-1 na sua estreia na Copinha 2025. João Vitor, do Cruz Maltino, e Samuel, da equipe paulista, marcaram os gols da partida na tarde deste sábado, 4 no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo.